Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Volto Vlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Chevrolet Onix Hatch na versão 1.0 aspirada LT3. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito, participe daquela área comunidade, que lá nós sempre tentamos falar a respeito dos carros que a gente já testou, dos carros que a gente vai testar e de curiosidades automotivas em geral. Se você está em busca de um conteúdo mais fixo, né, de determinados veículos, pesquise aqui a área de playlists do canal, que lá nós temos muitos vídeos, né, e playlists falando a respeito do comportamento de determinados carros no nosso dia a dia. Bom, essa nova geração do Onix foi apresentada aqui no Brasil em setembro. O lançamento, né, da versão hatchback ocorreu agora em novembro. E tal qual o sedã, foi um carro que me surpreendeu demais, porque foi uma revolução em termos do Onix, né? O Onix foi lançado aqui no Brasil em 2012. Ele veio para substituir, né, o antigo Corsa, e ele derivava da plataforma do Sonic, né? Só que um pouco mais empobrecida e com um ponto H bem mais elevado, né? Que era para dar aquela impressão de direção quase de um SUV, um negócio meio que nonsense quando a gente fala em termos de um hatchback, né? Um carro compacto mais baixo. Mas enfim, ele fez muito sucesso, inclusive por conta da central multimídia BuyLink, né? Que foi uma das primeiras a ser lançadas no mercado. Apesar dela ser lenta na época e não ter praticamente quase nenhuma função além de um rádio normal que espelhava o celular, ela deu muito certo e foi um dos maiores chamarizes de compradores para esse carro. O tempo passou, o Onix recebeu um facelift ali em 2016, e nesse entre-meio, né, muita gente estava falando da questão do Onix novo estar pegando fogo, né, dos carros terem sido chamados às concessionárias para fazerem-se ajustes, né? O Onix anterior passou por uma quantidade de recalls enorme. Entre 2012, que foi seu lançamento, até 2016, era quase que diária a chamada da General Motors de carros para fazer recall, né? De carros que incendiavam, de problemas com os airbags, de problemas com os freios. Isso tudo aconteceu e o carro ainda assim conseguiu se tornar o carro mais vendido do país. E a partir da linha 2016 o carro melhorou bastante, começando pela questão da segurança, né, que ele havia recebido uma nota zero no Latin NCAP em 2014 para 2015. Eles reformularam o carro, em 2016 ele ficou melhor, novamente ganhou uma nota zero ali em 2017 e reformularam o carro novamente. Até o momento atual ele estava com 3 estrelas. Essa nova versão, né, que eu testei, ela tem 5 estrelas no Latin NCAP. É um carro bastante seguro, né? É uma grande evolução. E é uma grande evolução em todos os aspectos. O mecânico, porque pela primeira vez o Onix deixou o motor Família 1, que era o motor do Corsa lá de 94, né, que foi sendo sempre modificado, aprimorado. Ele já estava no limite do limite do que ele poderia dar nessa versão 1.0. E esse novo motor ficou bastante interessante. Ele é uma variação do Ecotec. Ele não tem muito mais potência do que o modelo anterior, né? Quando você lê os números frios, né, você não acha que mudou grandes coisas, né? Até porque a potência com gasolina é a mesma do modelo anterior, a potência e o torque. Com o álcool ganhou um pouquinho, né? Ele está com 10,6 kgfm de torque e 82 cavalos. Mas a forma com a qual essa potência é entregue é totalmente diferente do modelo anterior, né? E essa comparação a gente pode fazer diretamente, porque o modelo anterior vai seguir em linha como o Chevrolet Joy, né? Como o modelo de entrada. Então é uma discrepância muito grande em nível de desempenho e é muito mais cômodo de você conduzir esse carro. A transmissão ela está ainda mais precisa, porque uma característica do Onix é que o câmbio manual dele sempre foi muito bom. Só que, como esse motor ele é muito mais flexível, ele tem uma linha de torque mais plana, houve a possibilidade de se escalonar o câmbio de maneira mais longa, né?
então é muito mais confortável para você usar, não fica aquela coisa de uma marcha em cima da outra, como acontecia no modelo anterior, que se transformava numa coisa chata e cansativa no ciclo urbano. Então ele ficou muito gostoso. E uma característica, o modelo anterior tinha 6 marchas, esse mantém as 6 marchas, só que a sexta marcha era praticamente só para você andar no plano, porque ele não conseguia sustentar a sexta marcha por muito tempo. Nessa versão atual, né, nesse motor novo, ele consegue. Isso foi um fator que me impressionou bastante. E a rotação em sexta marcha a 100 quilômetros por hora também diminuiu um pouquinho, né? Ele fica a 2.700 RPM, o que demonstra um escalonamento interessante para um carro 1.0. Ele também tem uma aerodinâmica muito mais trabalhada. Então o carro corta melhor o ar, o carro ficou mais baixo e mais largo também. Então isso tudo melhorou muito a dinâmica do carro na estrada e também faz com que ele seja bastante econômico, né? Uma característica bastante interessante é que desde a versão básica, né, a versão de R$ 48.000, ele já vem com bastante itens de série, principalmente a segurança não foi relegada ao segundo lugar. Ele já vem com 6 airbags, controle de tração e estabilidade. E dentro desse pacote vem a direção elétrica, ar-condicionado, rodas de aço, né, no caso com calotas, travas elétricas, vidros elétricos nas 4 portas, né? O rádio tem Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, enfim, bastante coisas, inclusive portas USB dianteiras e traseiras, né? Que todo mundo agora precisa carregar o celular no carro, então é um atributo a mais. Essa versão LT3 que eu conduzi, ela tem como opcionais extras o MyLink, né, que é a central multimídia colorida com tela de 7 polegadas. Também vem com abertura de porta e partida no motor sem chave, acendimento automático dos faróis, câmera de ré, tem um carregador para você, a indução, né, de você encostar o seu celular e ele carrega o celular. Tem o OnStar, tem o Wi-Fi interno e ainda tem o farol de neblina e passa a ter rodas de liga leve de 15 polegadas. Essa unidade que eu avaliei, ela custa em torno de R$ 55.000, que eu acho que é muito caro para um carro 1.0, mas tem também uma quantidade de itens de série enorme, né? É muita coisa. Mas eu acabaria optando pela versão 1.0 turbo básica, que já vem com a transmissão automática de 6 velocidades, que eu acho muito mais interessante. Ou se você não quer ter uma versão automática, tem também a versão Turbo LT manual, que também fica ali na faixa dos R$ 56.000. Então, assim, a diferença de preço do LT3 para as outras versões já com turbo é muito pequena, né? Acaba sendo melhor você optar por um motor maior. Mas em termos de funcionamento, a linearidade do motor é muito boa. Apesar dele ser 3 cilindros, ele não tem um índice de vibração muito grande. A suspensão está muito bem trabalhada, é um verdadeiro Chevrolet, né? Que você passa nas irregularidades e o carro passa quase que como um tapete mágico, e é muito gostoso. A direção elétrica ela é bastante precisa, ela tem o center point dela muito bem trabalhado, então torna o carro bastante gostoso, né? E o motor ele é girador, você consegue ir até a faixa de torque de corte, né, da injeção dele, que é por volta de 6.500, 6.600 giros. Então o carro acelera bastante, tá? Você consegue aproveitar bem, mas se você quiser também dirigir ele de uma maneira mais tranquila e mais calma, ele também permite isso. Ele tem aquela questão que eu estava falando anteriormente, né? Também por conta dos comandos de válvula variáveis na admissão e no escape, ele aproveita muito bem o torque do motor, né? Então você consegue manter uma marcha mais alta por muito mais tempo, então mantém um conforto acústico, um conforto muito maior na dirigibilidade, fato que não ocorria no Onix anterior na versão 1.0. Eu me permito a dizer que esse 1.0 Ecotec aspirado, ele tem um desempenho parecido com o modelo anterior com motor 1.4 automático. Então é uma evolução bastante grande e bastante interessante, entendeu? É um carro que vale muito a pena você fazer um test drive. E se ele já era líder de segmento, sendo um carro que, me perdoem quem gosta, mas o modelo anterior eu achava um carro execrável em termos de posição de dirigir, dirigibilidade
e do quão antiquado o motor era, essa versão nova vai manter esse sucesso com muita tranquilidade, porque o carro evoluiu muito e ficou excelente, de todas as formas possíveis. O interior é muito bonito, é muito bem desenhado, é moderno, arejado, tem uma boa visibilidade, tá? Inclusive melhor do que o modelo anterior. Eu achei a traseira dele remete um pouco ao modelo anterior, mas não sei porque eu consegui ver também um pouquinho do Cruze Sport 6, né? Ou do Sport 6, né? Que aquela linha das lanternas dele eu achei parecida com o modelo anterior do Cruze, né? Que foi vendido até 2016, né? E então eu achei o desenho dele bastante agradável. O carro em si também ele cresceu bastante, né? Um tamanho de carroceria. O carro ele tem bastante conforto interno, apesar dele ser menor do que o sedã. Quatro pessoas vão com bastante tranquilidade, dá para colocar uma criança no banco do meio também. Então ficou muito interessante o carro, realmente uma grande revolução em termos de Onix, né? Esse Onix ele ficou muito mais Sonic, né? Que era o carro que de fato era bastante interessante na época, né? Dele. Então eu acho que vale muito a pena quem tem o interesse em ter um carro desses e fazer um test drive. Mesmo a versão aspirada, ela é muito gostosa de se conduzir, entendeu? E os níveis de consumo dele também são assim que beiram o absurdo. Bom, primeiro por conta do câmbio que tem umas relações um pouquinho mais longas do que o modelo anterior, e segundo que o motor como um todo evoluiu bastante, né? Um motor totalmente novo. Nessa versão 1.0 LT3, eu obtive médias de consumo no ciclo urbano com álcool de 13,2 km por litro. Isso daí é média de... Aliás, nem média de carros funcionando no álcool na estrada é. Ele é muito econômico. E na estrada eu consegui chegar a 15,2 km por litro de álcool, andando a 110 km por hora em sexta marcha com o ar-condicionado ligado, em torno aí das suas 3.200, 3.300 rotações. Então, evoluiu muito e melhorou demais a questão do consumo. É um carro que vale bastante a pena de se pensar nesse momento. E também eu acredito que ele vai mexer muito com o segmento, principalmente tanto pela questão da eficiência do motor, né, quanto pela questão da qualidade, da segurança e da quantidade de opcionais que o carro traz de série, né, desde a versão de entrada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo com o tempo eu vou respondendo. É isso então, pessoal. Valeu!